Olá, gente, tudo bem? Eu sou Flávio Alves de Oliveira, professor de teologia. Estou falando aqui em Itajubá, Minas Gerais, pela escola Associação Teológica Cason, a Escola do Conhecimento. Nós temos um curso de teologia e esse vídeo agora nós estamos falando sobre a disciplina Heresiologia. Nós temos dois vídeos anteriores aí. Um primeiro curtinho, de uns 20 minutos, o outro segundo vídeo em torno de 50 minutos, uma hora. Então esse vídeo, agora vamos falar um pouquinho sobre exatamente, olha aí, para quem tem a apostila, nós estamos na página 4 da apostila, olha lá, aliás, página 5, né, da apostila, e nós vamos falar aqui, ó, algumas here... Estas são algumas das grandes heresias do primeiro século da igreja. As heresias são classificadas como gnósticas, cristológicas, medievais, renascentistas, reformadas, eucarísticas, contra-reformadas, restauracionistas e heresias da era moderna. Dentre as heresias modernas, há de como se classificar algumas coisas que também são extremamente interessantes, como a iconoclastia, mais conhecida de modo simplório por pessoas que destroem imagens. Duas linhas dentro do catolicismo também são muito discutidas, que são o Theotokos, que é basicamente o entendimento que Maria é mãe de Deus, e o Christotokos, que é Maria, mãe de Cristo apenas. Então, dentre todas as heresias do cristianismo, um dos maiores nomes da patrística e dos fundamentadores da teologia cristã primitiva, medieval, moderna e pós-moderna, a esse atribuído tal pensamento herege, que é chamado de pré-existência do Espírito. Fundamento pelo teólogo do segundo século, que foi fundamentado pelo teólogo do segundo século Orígenes. Né? Por um momento pensaram que ele era um herege, mas ele não era um herege. Foi apenas o entendimento de uma colocação que ele fez no início, que não foi bem compreendida. Mas depois, o entendimento na época era que, sendo o espírito pré-existente, então foi entendido como fundamentação para a reencarnação. Mas não é isso que ele quis dizer. Após muitos anos de discussão e debate sobre o assunto, totalmente abordado por Orígenes, entendeu-se que o sentido pelo qual ele expressava é base para a nossa defesa contra o aborto nos dias de hoje, quando entendemos que a vida existe a partir da concepção e não do nascimento. Contudo, em termos práticos, a ideia de origem não era muito bem pautada. Isso acabou por fundamentar e criar seitas como o kardeccismo. Então, voltando aqui um pouquinho, para a gente dar algumas explicações quanto... umas explicações assim, as heresias são classificadas como, né, a gente viu ali, gnósticas, cristológicas, né, medievais, depois eucarísticas, reformadas, contra-reformadas, restauracionistas e heresias da era moderna. Ainda mostrando um pouquinho melhor sobre esse ponto, nós podemos dar uma olhadinha aqui no nosso PowerPoint, né? Nós temos aqui, ó, as heresias gnósticas, as cristológicas, as eucarísticas, as medievais, renascentistas, reformadas, contra-reformas, restauracionistas, heresias da era moderna. Então, enquanto a gente vai falando aqui um pouquinho, a gente vai postando, você vai entendendo melhor. Então, de forma geral, o que são heresias gnósticas? Nós estudamos no vídeo anterior que o gnosticismo ele teve origem, né, na filosofia grega, né, no primeiro século, influenciou bastante no primeiro século e um pouco adiante influenciou bastante o evangelho e a doutrina, que não foi legal, porque os gnósticos acreditavam no dualismo, acreditavam que Deus não se fez carne, que Jesus não era Deus, era apenas homem. Então tem todo um trabalho aí em cima do gnosticismo. O gnosticismo acredita que a gente não é salvo, não era salvo pela morte e ressurreição de Cristo, mas sim pelo conhecimento elevado que Cristo trouxe.
Então só seria salvo pelos ensinamentos de Jesus. Gnose significa conhecimento, um autoconhecimento. E o apóstolo João combateu essa heresia também em 1 João, no capítulo 4, no verso 1 em diante, quando ele fala para provar os espíritos se os espíritos vêm de Deus. O espírito que confessa que Jesus veio em carne, esse é de Deus. Então, nós temos aí essa doutrina gnóstica também, que trouxe muita confusão ali no primeiro, segundo, terceiro século em diante. As heresias cristológicas, né, falando ali principalmente de Ário, né, o arianismo, e outros ali que trouxeram aquele pensamento de que Jesus não era Deus encarnado, ou ele era apenas homem, que representava Deus, ou ele era um espírito, mas não era humano. Então teve também ali as heresias dizendo, será que Jesus realmente é Deus que encarnou? Será que ele é apenas um homem enviado? Será que ele é um espírito? Então teve as heresias cristológicas também, a partir do segundo século em diante. Também as heresias eucarísticas, e as medievais. As medievais eram aquelas que surgiram a partir em torno do ano 500, vai até o início da Era Moderna. E são várias heresias que surgiram nesse período, né, um período extenso da Idade Média. As heresias também eucarísticas, que estão dentro das heresias medievais, que fazem parte das heresias medievais. As eucarísticas são aquelas que, principalmente depois do século IX, surgiram para querer discutir se o pão e o suco, né, e o cálice ali representava o corpo de Cristo, se Jesus estava na Eucaristia, se era literalmente Jesus ali ou não. Então aí vem a doutrina da transubstanciação, da consubstanciação, né, com Calvino, com Zwinglio, com Martinho Lutero. Então teve toda esse debate sobre realmente o que simbolizava o pão e o fruto da vide, o cálice. Também teve as heresias renascentistas, que é um pouquinho ali antes das heresias modernas, que a gente vai falar daqui a pouco, que as renascentistas ela está no final das medievais e no início da era moderna. Eu vou colocar daqui a pouco uma linha do tempo, você vai entender o que é o renascentismo, que foi ali um olhar diferente que o povo teve em relação à igreja. Também teve as heresias reformadas, né, que vieram naquele período em que Martinho Lutero, Calvino e tal se levantaram contra os dogmas da Igreja Católica. Também tem as heresias na época da Contra-Reforma, né, do ponto de vista da Igreja Católica, os reformistas, Martinho Lutero, João Calvino, aquele povo todo eram heréticos. Mas do ponto de vista de Martinho Lutero, quem era herético eram alguns dogmas da Igreja Católica, e o próprio Papa estava trazendo algumas heresias. Então depende do ponto de vista de quem está fazendo a análise, né? Depois tem as heresias restauracionistas, que são aquelas igrejas que surgiram depois, dizendo que estava tudo errado e eles vieram para trazer o que é correto, né? Nós vamos falar daqui a pouco um pouquinho sobre isso também. E as heresias da era moderna, que é da atualidade, né? Teologia da prosperidade, aqueles negócios de vender objetos. No fundo, já tem uma origem lá atrás, né? Mas também na nossa era moderna aqui, nós temos muita coisa que puxou lá de trás, que hoje estão com uma outra cara, mas são heresias, certo? Então, a gente vai mostrar para você também aqui num quadro, para você entender mais ou menos, aproximadamente, em que período surgiram, então, as heresias gnósticas, cristológicas, as heresias da era medieval, para você ter uma noção de tempo, tá? Para não ficar perdido, né, no espaço assim, entendeu? Então, dá uma olhadinha aqui nesse cronograma nosso aqui, ó, para você ter uma noção aí. Então nós temos aí, ó, as heresias como elas são classificadas. Nós temos aqui, na época de Jesus, apenas como informação, no nosso canto esquerdo aí, ó, na época de Jesus, nós temos o grupo dos fariseus, que nós já falamos no outro vídeo,
dos saduceus, dos herodianos, dos samaritanos, dos essênios, dos zelotes. Esses grupos, eles participavam, estavam presentes na época de Jesus, no século I. Né? A origem deles é um pouco antes, mas eles tiveram um posicionamento forte nessa época após o ano 1, né? No século I, que vai do ano 1 ao ano 100 depois de Cristo. Mas nós temos também as heresias gnósticas, conforme você está vendo aí no quadro, que surgiram exatamente, claro, logo em seguida, no século I, e ela começou a crescer muito no século II, que é depois dos anos 100 em diante, que é a questão de será que Deus se manifestou mesmo na Terra? Porque os gnósticos acreditavam que o material, a criação era má, e quem criou as coisas materiais foi um Deus menor, um Deus mau chamado Demiurgo, e que Jesus não era Deus encarnado porque a matéria era má. Também temos aqui as heresias cristológicas, conforme nós já falamos, é saber se Jesus ele era Deus encarnado, se ele era homem apenas, se ele era um espírito, mas não homem. Então, as heresias que foram combatidas pela igreja acerca da pessoa de Jesus. Aí nós temos aqui em torno do ano 500, mais ou menos, aqui você pode olhar aí no quadro com essas setas em azul, que vai até ali no ano 1500 depois de Cristo, as heresias da época medieval, que é da Idade Média, que dentro dessas heresias nós temos os questionamentos sobre a Eucaristia, se Jesus está literalmente no pão, né, no caso, na Eucaristia, ou se não está, se é apenas uma representação, se é símbolo ou não. Então aí tem as doutrinas da consubstanciação, da transubstanciação, que foram debatidas. Também, a gente não coloquei aqui, mas aqui surgiram muitas heresias dependendo do ponto de vista. Do ponto de vista católico, lembrar também que a palavra católico, ela já, só voltar aqui para você ter um entendimento aqui. A gente tem que saber o seguinte, o que é exatamente a palavra católico. A palavra católico significa universal. Tá? Então a Igreja de Cristo, como igreja universal, como católica, ela é desde o tempo de Jesus. Ela é uma igreja só. Mas o termo católico, conforme hoje numa instituição católica apostólica romana, isso aí é só a partir do século IV, depois do surgimento ali do imperador Constantino e um pouco mais para frente também com Teodósio. Porque até a época do imperador Constantino, a igreja ela não tinha um nome de igreja católica, apostólica, romana. Né? Eu sei que no século II o termo católico já foi também falado referente à igreja. Tem isso sim na patrística, mas não como se entende hoje, como católica, apostólica, romana. Deixar isso bem claro. A igreja do Senhor Jesus era a igreja apostólica, tá certo? Agora, o termo católico, apostólico, romano é só a partir do século IV. Por quê? Porque se você analisar, a igreja não era romana, ela era apostólica. E por que ela não era romana? Porque os romanos também perseguiram a igreja no século I, no século II, no século III. Quando então adentramos no século IV, com Constantino, que assume o comando como imperador de Roma, a gente tem lá na história lá todo alguns pensadores, né, dizem que ele teve um sonho, porque ele foi participar de uma guerra contra o do Oriente lá, o Bizâncio, e ele teve um sonho, uma revelação, alguns dizem que é revelação, outros dizem que é um sonho, que se ele usasse a cruz dos cristãos, que era símbolo do cristão, no escudo dos seus soldados, ele venceria a guerra. E ele usou, e ele foi para a guerra e venceu. Então ele atribuiu a vitória dele ao Deus dos cristãos. Isso é o que é falado por muitos estudiosos e historiadores. Então depois ele ajuntou o Estado, né, no caso o governo,
com a igreja, houve um ajuntamento, uma união. É claro que não foi uma coisa imediata, mas ele deu liberdade de culto aos cristãos, ele começou a ajudar na construção de templos para os cristãos. Então ele cessou a perseguição aos cristãos. Então o cristianismo ali teve uma outra performance, um outro jeito de ser enxergado pelas pessoas. Por quê? Porque o cristianismo passou a se tornar a religião oficial do governo ali naquela hora. Houve uma união entre eles. E é onde também foi surgindo, né, assim, foi entrando na igreja durante muitos anos depois, aos poucos, não de uma hora para outra, foi entrando heresias na igreja que não faziam parte, não fazem parte da Bíblia, né? Do ponto de vista do evangélico, por exemplo, dos evangélicos, dos crentes, dos protestantes, por exemplo, a adoração a Maria, os evangélicos questionam. Purgatório, os evangélicos questionam. Essa questão dos papas, os evangélicos questionam. Rezar para os mortos, os evangélicos questionam, os protestantes questionam. Então, se você olhar do ponto de vista dos protestantes, dos evangélicos, dentro da igreja romana, entrou muitas que eles chamam de heresias, porque eles não concordam com essas práticas que eu acabei de falar para você, né? Que é a infalibilidade do Papa, que é rezar para mortos, que é adorar relíquias e imagens, que é adorar Maria como mãe de Deus. Mas agora, do ponto de vista do catolicismo, isso não é heresia. Você entende? Então, a questão das heresias dentro da Idade Média depende do ponto de vista de quem está falando. Mas você que está estudando, você poderia falar assim: ah, mas então é muito complicado a gente saber o que é heresia e o que não é. Por isso que nós precisamos, e essa disciplina veio para isso mesmo, para a gente de uma forma ampla, de uma forma clara, parar e analisar, sem ser parcial, mas sermos imparciais. O que de fato as escrituras sagradas dizem? Não é o que o fulano diz, o cicrano diz. Vamos analisar. Né? É claro que a gente não tem todo o tempo para analisar tudo, mas para você ter uma noção de como que você detecta uma heresia ou uma seita. A seita já é um grupo formado onde ali se propaga heresias do ponto de vista de um outro grupo maior. Você entende? O que é uma heresia? Uma heresia é algo que não está de acordo com a Bíblia. Às vezes a pessoa ela tem um ponto que é considerado heresia, mas ela mesma não é herética. Você entende? Porque às vezes ela tem um pontinho ali que ela está discordando, mas não significa que ela é herética. Mas se ela, a partir daquilo ali, criar outras e criar uma seita, aí sim você pode chamar aquela pessoa de herética. Você entende? Agora, em cima daquele ponto ali, ela está trazendo uma heresia se aquele ponto não está de acordo com a Bíblia Sagrada, com o livro sagrado. Então, continuando aqui, olha bem para você ver no nosso quadro. Se a gente continuar no nosso quadro, a gente vai observar que dentro, então, das heresias medievais, existem muitas que são contestadas ou não, dependendo do ponto de vista. Se você olhar, por exemplo, nos anos, se você olhar a partir dos anos 1100, 1200, que a igreja então já foi chamada de católica apostólica romana, porque ela foi chamada, lembrando, católica apostólica romana, a partir do século IV. Antes do século IV não era a igreja católica apostólica romana. Tá? Os católicos reivindicam que a igreja católica foi a primeira igreja. Eles reivindicam isso. Mas se você olhar de forma geral, a igreja de Jesus, ela era católica, se você usar a palavra católica no sentido de igreja universal, igreja de Cristo, aí sim. Mas se você usar a igreja como católica, apostólica, romana, com um papa infalível, aí nós não podemos, você não pode entrar dizendo que Pedro era o primeiro papa. Porque se você entrar
nesse sentido, aí a gente vai entrar, vai dar margem a muitas discussões, que não é o caso. Aqui também não estou querendo dizer que a Igreja Católica está completamente errada, que o outro grupo está completamente certo. Estou apenas mostrando para você que na época de Jesus, Pedro não era o papa da igreja. Paulo não era o papa da igreja, como temos hoje o sistema papal. Porque esse sistema papal ele só começou a vigorar a partir do século V em diante. Esse sistema papal. Mas hoje, né, olhando para trás, os católicos apontam Pedro como o primeiro papa, se fundamentando naquela passagem de Mateus, do capítulo 16, quando Jesus, lá em Mateus capítulo 16, a gente pode olhar na Bíblia Sagrada, está escrito assim, depois você olha aí com calma, Mateus capítulo 16, está escrito no verso 13 em diante, está assim, ó. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Estou lendo Mateus 16, verso 13. Verso 14. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Então perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, aqui os católicos dizem que, quando Jesus perguntou para os discípulos: o que as pessoas dizem a meu respeito? Quem eu sou para elas? E os apóstolos responderam: o senhor as pessoas dizem que o senhor é João Batista, ou Jeremias, ou Elias, ou um dos profetas. Aí Jesus falou assim: mas e vocês? Para vocês, quem eu sou? Aí Pedro tomou a dianteira e Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou: bem-aventurado é você, Pedro, pois não foi pessoas quem te revelou, não foi ser humano quem te revelou, não foi carne e sangue quem te revelou. Carne e sangue se refere a pessoas. Você não descobriu isso por meio de pessoas, mas foi meu Pai que está no céu quem revelou isso para você, Pedro. Aí Jesus vai falar assim, ó, mas também eu te digo que tu és Pedro. Aí olha bem, ó, e Jesus falou sobre esta pedra. Jesus mostrou ele, o próprio Jesus, sobre a mim, sobre eu, Jesus, sobre mim, sobre a minha pessoa. Jesus, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui nós temos algumas interpretações. O catolicismo romano diz que Jesus apontou para Pedro e falou que Pedro era a pedra. E por isso que eles acreditam que Pedro foi o primeiro papa. Uma outra interpretação diz também que eles dizem assim, ó, Jesus disse, sobre essa sua revelação de que eu sou, que edificarei a minha igreja sobre a rocha, sobre essa sua revelação de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. Mas a outra interpretação, que parece a mais razoável, a mais cabível, a mais correta é essa, ó. Jesus disse: tu és Pedro, apontou para Pedro. Mas depois Jesus disse, apontando para ele, Jesus, mas sobre mim, sobre esta pedra, que sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus estava se referindo a ele, a ele. Então quando Jesus fala da pedra, Jesus fala, em outras palavras, ó, tu és Pedro. Pedro ali vem do grego Petros. Tu és uma pequena pedra, um fragmento de rocha. É você, Pedro. Aí Jesus aponta para ele, para Jesus mesmo. Mas sobre essa Petra, no grego, essa rocha que sou eu, sobre essa pedra grande que sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a pedra, o fundamento da igreja é Jesus, não é Pedro. Você entende? Então o catolicismo fala que é Pedro, mas a gente entende pela Bíblia que não é Pedro. O fundamento é Cristo.
Se você olhar, por exemplo, depois da ressurreição de Jesus, quando Jesus foi assunto aos céus, e os discípulos saíram pregando o evangelho, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, Pedro pregou o evangelho para muitas pessoas e, num primeiro momento, 3.000 pessoas se converteram. Aí, as autoridades judaicas ficaram com inveja da pregação de Pedro. E em Atos capítulo 3, Pedro e João, em nome do Senhor Jesus, curaram uma pessoa doente. Você pode ler em Atos capítulo 3, quando um doente foi curado, um paralítico foi curado. Aí as pessoas ficaram em volta de Pedro, querendo ouvir mais o que Pedro estava ensinando. Pedro falava sobre Jesus, ensinando sobre a ressurreição, sobre a salvação por meio de Jesus. As autoridades judaicas prenderam Pedro e João, não queriam que eles falassem a respeito de Jesus, não queriam que eles pregassem o evangelho. E eles foram presos. Mas se você ler em Atos, capítulo 4, você vai ver que as autoridades chamaram Pedro, chamaram João e perguntaram para eles: com que autoridade vocês estão falando aí? Por que vocês estão falando isso? Por quê? Porque o povo estava mostrando que Pedro e João curaram um homem paralítico. E não tinha como negar isso. Porque o cara que era paralítico estava andando. E ele foi curado. Pedro e João fizeram uma oração em nome de Jesus, eles foram curados. Ele foi curado. Então isso as autoridades romanas não podiam negar. Mas então perguntaram para eles: com que autoridade vocês fizeram isso? Aí se você ler lá Atos capítulo 4, se você ler, você vai perceber que eles, Pedro e João, principalmente Pedro vai falar assim, ó, Atos capítulo 4, no verso 5, Atos 4, verso 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém suas autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei, Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Colocando Pedro e João no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Quer dizer, fizeram o quê? Curaram aquele rapaz que estava enfermo. Um pouquinho antes, se você ler, você vai ver o rapaz. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos de Israel, visto hoje que somos interrogados acerca do benefício feito a um homem doente e do modo como ele foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram, mas Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse, quer dizer, em nome de Jesus, é que este homem está curado diante de vós. Ele, ao verso 11, ele, se referindo a Jesus, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Mas o detalhe aqui do verso 11, Pedro explicando para as autoridades no nome de quem, ou na autoridade de quem que aquele rapaz foi curado, eles falaram, foi no nome de Jesus. Jesus é a pedra, ó. Atos 4:11. Pedro falou, ele é a pedra. Então você vê que a Bíblia mostra aquilo que nós acabamos de explicar. Quando Jesus lá diz que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, quer dizer, ele está falando dele, de Jesus. A pedra maior é Jesus. O próprio Pedro, aí mais para frente, aí agora em Atos 4, está falando para as autoridades que a pedra principal é Jesus. Você entende? É por isso então que há essa controvérsia entre, peraí, o sistema papal começou com Pedro ou começou depois? A Igreja Católica reivindica que começou com Pedro, mas os protestantes evangélicos dizem não, Pedro nunca foi papa na igreja. Então, continuando, se você olhar agora aqui, ó, ainda continuando na nosso quadro. Então, dentro desse período medieval, nós temos, do ponto de vista, dependendo do ponto de vista de quem está olhando, nós temos várias heresias, né? Depois também tem as heresias renascentistas.
essas heresias renascentistas, interessante a gente falar também, o que são as heresias renascentistas? Do ponto de vista da igreja, que já era então chamada de católica, que era poderosa, o sistema da igreja papal, as riquezas da igreja, porque a igreja, desde ali, quando Constantino aderiu à igreja no século IV, quando ele deixou de perseguir e o Império Romano deixou de perseguir a igreja ganhou muitas doações de terreno, de templos, de facilidades. A igreja ficou poderosa, ficou rica. Então, os bispos de Roma, no tempo de Constantino, não tinha papa ainda, não. Não tinha papa, tinha bispos. Então, sobressaiu-se o bispo de Roma sobre os outros bispos. E depois é que ele se tornou o bispo dos bispos. E depois, então, é que vai surgir a, a questão, a doutrina dos papas. Se você olhar historicamente, não tem essa palavra papa para atribuída a alguém na igreja, mas era a palavra bispo. Ele se tornou bispo dos bispos. Aí então se tornou papa, quer dizer, um ponto, uma autoridade mais elevada. Isso depois do século III, século IV em diante. Então o que acontece? A igreja também se tornou poderosa, rica, cheia de bens. E com o passar dos anos, a igreja também ela ordenava, assim, consagrava, impunha sobre os reis. Os reis se curvavam diante do Papa. Né? Você vê lá Carlos Magno, lá no século IX, né? Ele foi coroado por um Papa. Então você pensa bem, o Papa foi coroar. Então a igreja era poderosa. A igreja era rica também. E as pessoas se submetiam. Só que a igreja também ela se corrompeu. Se corrompeu moralmente. Alguns papas se corromperam. Bispos se corromperam. E a igreja era detentora, só ela que era detentora da verdade, entre aspas. Mas foi surgindo então grupos que se levantaram contra dogmas da igreja. Depois do século XII, os valdenses, por exemplo, de onde vieram os valdenses? Pedro Valdo, que era um católico da igreja, se levantou contra, falando que a igreja não poderia viver na riqueza daquele jeito e os pobres alienados. Então, ele não queria sair da igreja, mas ele queria ter ali ser um braço da igreja para poder pregar o evangelho. Ele foi isso lhe foi negado. Ele pegou, deixou toda a riqueza dele e começou então a pregar junto com outros. Foi afastado da igreja. Depois vai surgir outros grupos, né? O grupo lá com John Wycliffe, o inglês, depois com John Hus, o boêmio. Depois é que vai surgir Martinho Lutero. Eu estou falando alguns nomes só, mas a Igreja Católica também, ela levantou ali um departamento dela chamado Departamento da Santa Inquisição, que era um departamento que combatia, prendia e fazia e arguia, trazia aqueles que eram tidos como hereges para que eles se retratassem. Caso não se retratassem, eles eram condenados à prisão, ou até mesmo queimados. Aí teve aquela questão da caça às bruxas também, e né, a coisa estendeu por aí. Então, quando a gente fala do renascentismo, o que é o renascentismo? Ele é no início da Era Moderna, né, e no final da Era Medieval, quando entra então a filosofia das pessoas que começam a questionar a veracidade da palavra da igreja. Começou a questionar a infalibilidade das autoridades eclesiásticas. Então, isso vai repercutir em toda a sociedade, por meio das artes, né? Por meio da ciência, por meio da razão. Então, grupos dentro da sociedade vão se levantar questionando a autoridade da igreja. É isso que é o renascentismo, é quando o povo começa a deixar de lado as explicações dadas pela igreja acerca da criação do mundo, acerca da criação do universo, acerca da criação do homem, acerca dessa questão de céu, de inferno, porque todo mundo morria de medo da igreja, de ser excomungado da igreja e tal. A igreja era detentora de toda a razão e verdade, entre aspas. Tem a questão lá de Galileu Galilei,
a questão se o universo gira em torno da Terra. Muitas questões foram combatidas. Então, essa é a época do renascentismo, em que as pessoas se levantam contra a autoridade da igreja e doutrinas da igreja. Então, e logo também pegando carona, praticamente nessa época do renascentismo, vai surgir então a reforma protestante, aqui, ó, que com Martinho Lutero. Depois a contra-reforma da própria Igreja Católica, depois o tempo dos restauracionistas e o tempo das heresias modernas. Tudo aí dentro de um cronograma que você vê, ó, o renascentismo logo no final da idade das heresias medievais, depois logo em seguida ao renascentismo e durante o renascentismo, fazendo parte também a reforma protestante, nós temos a contra-reforma da Igreja Católica, depois do século XIX, os restauracionistas e atualmente as heresias modernas. Então, assim, de forma geral, nós temos então, assim, para você ter um entendimento melhor, nós temos a Igreja de Cristo no início do primeiro século, na época de Jesus, com os apóstolos. Então, a Igreja de Cristo, igreja primitiva. Ela não era católica apostólica romana, mas ali já começou a surgir pontos do gnosticismo, questionando se Jesus era Deus encarnado ou não. Então começa a surgir as heresias gnósticas. Depois surgem as heresias cristológicas, que vão questionar sobre a pessoa de Jesus. Se Jesus era Deus ou não. E tem as heresias de Ário, de Nestório, de várias, né, heresias lá. Tem a heresia de Marcião, que questiona o Deus do Antigo Testamento com o Deus do Novo Testamento, que o Deus do Antigo Testamento é um Deus violento e irado, o Deus do Novo Testamento é um Deus bondoso. Isso tudo nós falamos no segundo vídeo que nós postamos aí. Então tem as heresias cristológicas. Aí tem as heresias medievais, que dentro dessas heresias medievais, do ponto de vista que eu falei dos católicos, tem tudo que é contra os dogmas do catolicismo, o catolicismo considera como herético. Né? Quando Pedro Valdo se levanta para falar que a igreja não poderia ser rica daquele jeito, que deveria ajudar os pobres, distribuir os seus bens. Quando as pessoas se levantam contra a infalibilidade do Papa. Quando as pessoas se levantam contra a Eucaristia. Então, para a Igreja Católica, essas pessoas são tidas como heréticas. Você entende? Agora, para aquela pessoa, por exemplo, para os reformadores, Martinho Lutero, ele era um padre. Para ele, muitos dogmas da Igreja Católica é que são heresias. Então nós temos então nessa época medieval muitas considerações, dependendo do ponto de vista. Então tem muitas heresias ali. Agora, nós temos também na época do renascentismo. Para o catolicismo romano, que já era então considerado catolicismo romano, o renascentismo foi tido como herético, as pessoas se levantarem contra o que a igreja estipulava. Então, o renascentismo, de forma geral, para a Igreja Católica, foi um tipo de heresia. Para os renascentistas, do ponto de vista do renascentista, a igreja tinha pontos doutrinários heréticos. Aí então, depois vem o reformador, no caso ali, o principal deles ali, Martinho Lutero, que era um padre que questionou dogmas da Igreja Católica, principalmente a venda de indulgências, que são documentos que eram vendidos pela Igreja Católica para arrecadar dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro. Então os documentos lá diziam, por exemplo, se você comprar esse documento e investir e essa moeda cair nos cofres da igreja, esse documento garante que um parente seu vai sair do purgatório. Então Martinho Lutero se levantou contra isso, contra a infalibilidade do Papa, questionou muitas coisas. Mas ele, num primeiro momento, ele não queria sair da igreja. Mas aí ele acabou sendo excomungado também e saiu. Então, a partir de Martinho Lutero, vai surgir o grupo dos protestantes. A partir de Martinho Lutero. Só que a Igreja Católica também vai fazer a contra-reforma. Essa contra-reforma é a Igreja Católica, que a partir dos anos 1543, por ali até 1564, durante vários anos vão
vão levantar argumentos e oficializar, por exemplo, a tradição da igreja como também um elemento igual à Bíblia Sagrada, para poder bater de frente contra os argumentos de Martinho Lutero, já que eles estavam perdendo muitas pessoas do catolicismo para o luteranismo. É por isso que é chamado Contra-Reforma. Para a Igreja Católica, Martinho Lutero era um herege. Você entende? Por isso que a importância dessa nossa matéria. Do ponto de vista de quem? O que é heresia? Para Martinho Lutero, que era um reformador, muitas doutrinas da Igreja Católica eram heresias. Para a Igreja Católica, o que Martinho Lutero estava falando e fazendo era heresia. Olha a importância do estudo da heresiologia. Então, depois da reforma de Martinho Lutero, veio a Contra-Reforma, que foi promovida pela Igreja Católica. Foi ali que ela, então, oficializou também os 7 livros que a Bíblia Católica, a Vulgata, tem a mais do que a Igreja Evangélica. A Igreja Evangélica a Bíblia dela tem 66 livros, e a Bíblia Católica tem 73. Até então, é claro, a Vulgata, que foi traduzida por São Jerônimo, ela tinha, sim, 73 livros. Porém, o que era canônico durante todo o tempo eram os 66 livros. O próprio Jerônimo, ele deixa escrito que aqueles outros livros que estavam ali, ele havia traduzido, mas ele mesmo também não considerava livros canônicos, mas fazia parte de um bom conhecimento da historicidade da própria igreja e de todo o povo, aquelas histórias que estão contidas nesses 7 livros, que é 1 Macabeus, 2 Macabeus, né? Tobias, Judite, Eclesiástico, Sabedoria, né? E acréscimos também, né? No livro de Daniel e no livro de Esther. Então você vê o Judite também, Baruque, né? Então você vê. Mas esses 66 livros que tem na Bíblia evangélica e que eram oficiais ali para todo o povo, eles eram baseados aonde, esses 66 livros? No cânon dos hebreus. Os hebreus, né? Os hebreus, no concílio de Jâmina, em torno dos anos 90 depois de Cristo, eles oficializaram e credenciaram apenas 39 livros do Antigo Testamento. Então, por exemplo, a igreja evangélica protestante, eles têm 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Esses 39 livros baseados no cânon dos hebreus. Tá? A Bíblia hebraica, por exemplo, ela tem 39 livros no Antigo Testamento. Mas então a Bíblia católica já tem 7 livros a mais. Você entende? Então, quando Jerônimo, no século IV, século V ali, fez a tradução da Bíblia do hebraico para o latim, ele traduziu os 66 livros e também acrescentou 7 livros, que é a Vulgata. Então, esses 7 livros já estavam na Vulgata. Só que ele mesmo deixou claro que aqueles 7 livros não faziam parte do cânon dos hebreus. Esses 7 livros a mais, eles trazem ali conteúdos que dão base e argumentação para se acreditar, por exemplo, na doutrina do purgatório, na reza para os mortos, na idolatria, etc. Então, esses livros eles foram oficializados pela Igreja Católica na Contra-Reforma. Mas eles, para o catolicismo, não são livros que foram oficializados ali para eles. Aquilo ali é válido desde sempre. Mas eles são chamados, não, para os protestantes, esses 7 livros são chamados de apócrifos. Esses 7 livros a mais são chamados de apócrifos, que são 7 livros não inspirados. Mas para os católicos, são chamados de deuterocanônicos, que foram oficializados num segundo momento. Tá? É só para você ter uma noção, então, do que é a Contra-Reforma. Depois da Contra-Reforma, você vai ver, então, ali, no nosso quadro, você vai ver as heresias que vieram, chamadas de restauracionistas, e depois as heresias modernas. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui? Depois da Contra-Reforma, anos depois, do século XIX, por exemplo, surgiram as igrejas. Por exemplo, igrejas
adventistas. Elas acreditam que elas vieram para reformar porque as outras estavam completamente erradas. Aí tem as revelações de Ellen White. Então eles também têm, além da Bíblia, tem ali os livros e as revelações da Ellen White. Depois vai surgir, por exemplo, os testemunhos de Jeová, que vão reivindicar também a restauração das coisas de Deus, porque as coisas até aquele momento não estavam corretas, né? As revelações trazidas por outras denominações. Também você vai ver a questão da Igreja dos Mormons, né? Que foi com Joseph Smith, que segundo ele recebeu revelações do anjo Moroni, que trouxe também um novo entendimento das revelações bíblicas. Então, essas são chamadas, e outras, né, chamadas restauracionistas. Depois, então, do século XX, é que século XX e XXI, vai entrar as heresias modernas. É a que nós temos hoje aí na nossa cultura, né? Igrejas que aceitam tudo, ou têm o seu jeito de falar, seu jeito de expressar, no sentido de teologia da prosperidade, busca de riquezas, busca de bens materiais, campanhas no sentido de progresso, de sucesso, questão também de ter objetos consagrados, sal grosso, sabonete vendendo, coach, né? A gente sabe que o coach tem um lado positivo dele, mas Jesus não veio aqui apenas para trazer um sucesso material. A gente sabe disso. Primeiro ele veio para que haja uma transformação interna em nós. Ele disse que as demais coisas serão acrescentadas. É claro que eu posso trabalhar, ter meus bens materiais, mas não é isso o foco do Evangelho. O foco do Evangelho é a salvação em primeiro lugar. Trazer ali uma restauração interna, uma comunhão com o Senhor. Essa é a mensagem do Evangelho. Tá certo? Então tem as heresias modernas também. Nós podemos ainda, continuando aqui a nossa aula aqui, nós vamos entrar agora no caminho, ainda dando sequência então, vamos pegar aqui a nossa matéria, né? Dando sequência agora aqui, nós temos aí, ó, então essas heresias, né? Ó, as heresias gnósticas, cristológicas, medievais. Opa, só um minutinho. Medievais, renascentistas, reformadas, eucarísticas, contra-reformadas, restauracionistas e heresias da era moderna. Ok? Aí depois também nós falamos, né? Sobre essa questão da iconoclastia, que de acordo com a Igreja Católica é uma heresia, porque a iconoclastia é a quebra de imagens, né? Que a Igreja Católica, claro que nunca vai aceitar um negócio desse. Então hoje tem os iconoclastas. Também dentro da própria Igreja Católica tem lá uma discussão se Maria é mãe de Deus ou se Maria é mãe apenas de Cristo. Então tem essa discussão também dentro da própria Igreja Católica. Falamos também aqui que num primeiro momento, Orígenes, que foi um homem de Deus abençoado, ele foi mal interpretado num primeiro momento, porque ele disse que o Espírito era pré-existente, mas muitas pessoas entenderam errado e acabou ainda alimentando o kardexismo moderno com essa palavra de Orígenes. Mas, na verdade, ele quis dizer que o nascimento da pessoa a pessoa não tem vida só após o nascimento. Não é isso, só após o nascimento, mas que a vida, ele quis mostrar que a vida existe a partir da concepção. Então ele era contra, ele está mostrando assim uma coisa que é contra o aborto. Entende? Mas os kardexistas entenderam que o espírito da pessoa já existia antes, então isso dava margem também à reencarnação. Né? Hoje a gente entende que não foi isso que ele quis dizer. Né? Vamos ver aqui agora o que podemos considerar uma seita, tá? O que podemos considerar uma seita? Mas isso a gente vai falar no próximo vídeo, tá ok? Então por hora ficamos por aí, ok? Até daqui a pouco então. Um abraço para vocês.